A gente volta a falar da CPMI das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas na última eleição. Em seu depoimento ontem no Congresso, Hans River desqualificou o trabalho da jornalista Patrícia Campos Melo, que denunciou o esquema de disparo de mensagens em massa durante a campanha eleitoral de 2018. Hans era então funcionário de uma empresa que fazia esses disparos no passado. No depoimento ontem, ele usou a velha tática: a melhor defesa é o ataque. A gente separou alguns trechos que mostram o comportamento do depoente. Menina, se eu te falar realmente o que eu falei para ela, eu acho que é cancelado aqui. Eu tenho muito respeito pelo senhor. Desculpa. E vamos manter as coisas do jeito que estão. Até a gente tá caçoando ali, tirando onda, zombando, mas não sei para que isso, né? Não é você não, é quem tá aqui na ponta aqui. Por favor. Então, eu não vou responder a sua pergunta. Então, mas eu acho que o senhor não prestou atenção direito. Não, principalmente na videoaula, porque não tinha chip de outro país. Chip era chip nacional. Acho que não estou entendendo o que está acontecendo aqui, porque eu recebi auxílio do quê? Cada candidato tinha um perfil, uma segmentação, uma parcela diferente desses 100 mil números. Apesar de eu estar atacado, doido para dar uma resposta bem confortável para a senhora, fica à vontade. Eu vou explicar para a senhora, como eu expliquei já em outro momento aqui. Eu vou dar um exemplo melhor ainda, que agora, se você não entender, eu paro aqui. Agora você falou uma coisa que tinha anexo mesmo, porque agora Não, senhor Hans, eu entendo. Só dando uma continuidade pelo que o senhor já começou. Eu fiz uma pergunta para o senhor. Quem é a família Lazzarini? Eu não quero comentário seu sobre os meus comentários. Estamos agora com a linguista Letícia Sá Lourenço, que vai trazer uma análise para a gente desse discurso. Oi, Letícia, que saudades de você. Seja bem-vinda de novo. Um ótimo ano novo para você. Quanto tempo, feliz ano novo. Também estava morrendo de saudade. Tudo bom? Tudo bom. Você escreveu nas redes que esse discurso tratou-se de uma estratégia muito bem fundamentada, teórica e discursivamente. Explica para a gente. Thalita, é o que eu estou sempre falando aqui do Bronco para Todos, desde o ano passado, e aquilo que o Lula falou para você na entrevista. É a construção de uma realidade. Ele está construindo uma realidade em cima dessa... Coitado, em cima dessa realidade ele teve que dizer que a jornalista da Folha estava doida para dar para ele. Coitado, meu Deus do céu. Sabe? É uma coisa... É impressionante, porque o que eu sempre venho falando, o trabalho desse pessoal é um trabalho sensorial. O que ele falou lá, o objetivo dele era irritar as pessoas. Ele não queria informar, ele não estava agregando nada, ele só estava trazendo cisânia e discórdia. E ele estava irritando as pessoas. O que ele falou da jornalista foi apenas para irritar. E foi para tirar todo mundo do sério. Então, mas isso não é uma coisa, não é um discurso espontâneo, é algo muito bem pensado. Inclusive, a gente conversava com a Renata Miele no início do programa e ela chamou atenção para esse alinhamento que existe em relação a esse discurso de Hans River e dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que chegou a compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Então, isso foi muito bem estruturado e pensado para sair como saiu. Foi muito bem estruturado, foi muito bem pensado e o filho do Bolsonaro, acho que foi o Eduardo, né? Foi. Primeiro o Hans falou a besteira lá que a repórter da Folha estava dando em cima dele. O Eduardo Bolsonaro pegou essa linha, não, houve insinuações sexuais sim, e depois uma horda de gente no Twitter entrou em cima disso. Falando... A frase que eu mais li ontem no Twitter à noite foi: a Patrícia Campos Melo deu o furo para dar o furo. Gente, isso é de uma grosseria, isso é de uma brutalidade, isso é de uma boçalidade. E o objetivo disso é exatamente irritar, é indignar. E a resposta da Folha, a matéria da Folha foi perfeita, foi correta, foi certinha. Eles não se ativeram ao lado de irritação, ao lado sensorial, ao lado fígado da coisa,
eles se ativeram à resposta racional, precisa rebater mentira, verdade, mentira, verdade, mentira, verdade. O grande problema disso é o seguinte, a penetração dessa matéria da Folha nas hordas bolsonaristas é zero. Você fala, inclusive, nessa análise que você publicou nas redes, de que é um objetivo manter essa parcela de eleitores movimentada e seguir com essa parcela, na verdade. É realmente para você jogar para esse público, para que ele se alimente com isso, faça ali aquela comoção nas redes com isso e continue alinhada ao discurso desse líder que está por trás disso tudo. A expressão que eu usei é manter a horda zumbizada. Sim. Eles vão se manter. Deixa eu ver como é que eu botei aqui. Onde eu tenho aqui, ó. De forma a zumbizá-los e manter a horda bem liderada e controlada. É isso. E isso não é exclusivo. Não é exclusivo aqui do Brasil, né? Inclusive, você citou alguns outros casos internacionais de líderes que agem dessa maneira. Isso é uma estratégia de trabalho da extrema-direita radical e populista. Isso vem sendo feito na Hungria, isso vem sendo feito nos Estados Unidos, isso quase vinha sendo feito na Itália, e isso está sendo feito no Brasil. Onde entra alguém de extrema-direita, o Steve Bannon entra atrás. Quando o Steve Bannon entra atrás, vem esse tipo de ataques. Agora, a CPMI está se centrando num detalhe meramente legal. Qual seja, isso daí foi a compra de chips com CPFs de pessoas que podem até ter morrido, isso é crime, não sei o quê. Ok, isso é previsto em lei. Agora, o conteúdo que está sendo propagado, isso não é previsto em lei. E isso é muito mais grave ainda, porque eu estava vendo documentários da Netflix, A Privacidade Hackeada, e a entrevista depois que a Britney, eu não vou lembrar o nome dela, que ela deu para o Democracy Now!, eles estavam explicando que a origem da Cambridge Analytica é uma empresa que eles trabalhavam propaganda de guerra. O cliente principal da Cambridge Analytica era o exército americano, era trabalho em campo de guerra. Era você jogar informação para evitar que um jovem palestino, um jovem muçulmano, ficasse em casa cuidando da mãezinha doente e não fosse integrar o exército do ISIS ou se juntar ao exército dos palestinos. Isso é propaganda de guerra. Agora, chegou um ponto que eles descobriram que estava tudo muito bem redondo, tudo muito bem trabalhado, e eles tinham um produto para lançar no mercado civil. Nós temos estratégias militares sendo usadas em política, em propaganda política. Cadê a regulamentação sobre isso? Cadê esquema de ética? Moral e ética sobre isso. E a outra coisa, nós temos os nossos padrões de moral e ética que são muito rígidos. Eles sabem disso e eles vão trabalhar em cima disso. Porque eles não têm ética, eles não têm moral. E eles contam com que a gente tenha ética e moral. E é em cima disso que eles chafurdam. Para que fique bem claro, então, o que foi esse discurso ontem na CPMI das fake news. Letícia, muito obrigada pela participação. Beijão para você. Até talvez essa semana que vem, mas estamos juntas. Vamos ver. Tchau, tchau, querida. Um beijo.